Mais um vídeo começando por aqui, sejam muitíssimo bem-vindas. E o tema de hoje, gente, como vocês viram aí na capa do vídeo, eu vou trazer para vocês os produtos que eu compraria para refazer uma nécessaire ou uma bancada de maquiagem. Do fundo do meu coração, eu espero que isso nunca aconteça comigo, mas hipoteticamente, se eu tivesse que começar do zero a minha coleção de maquiagens, gente, eu fui lá e me deu trabalho, tá? Peguei alguns produtos, nem tá tudo aqui, para um eventual recomeço de coleção de maquiagens. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita, já deixa aqui o seu like. Esse é o seu canal e se você não me conhece ainda, prazer. Meu nome é Alessandra Lady Blush. Moro aqui na Inglaterra, sou apaixonada por maquiagens, principalmente as importadas, justamente pelo fato de eu morar fora do Brasil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é seu canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e o hype da semana e bora lá conhecer que produtos foram esses que eu escolhi na minha coleção para recomprar se eu perdesse tudo que eu tenho hoje. Bora lá começar esse vídeo. Bom, gente, já vou avisando a vocês que eu não consegui chegar em apenas um produto de cada categoria. Eu sei, é difícil quando a gente pensa assim, eu vou ter que comprar todas as maquiagens de uma vez só. Talvez não haveria disponibilidade financeira, talvez não, muito provavelmente, para comprar mais de um produto. Mas aqui a gente está brincando, a gente está imaginando um cenário e, além disso, eu fiquei muito na dúvida, gente. Principalmente na categoria blushes, como vocês podem imaginar. Então, algumas categorias aqui vão ter até mais do que duas opções. Mas depois vocês me contem aqui o que vocês acharam das minhas escolhas, porque afinal de contas, a minha coleção está ficando cada vez maior, principalmente de blushes, então na hora de escolher se torna uma tarefa difícil. Então, começando com o primer, a boa notícia é que eu trouxe um só, gente. Até porque eu não sou muito de usar primer, só mesmo quando eu quero ter algum tipo de resultado específico na minha maquiagem que o primer vai ajudar. E na minha coleção, o que eu compraria primeiro, o único que eu teria se eu tivesse que comprar somente um, seria esse aqui da MAC. Por quê? Ele é um primer excelente para fazer com que a sua maquiagem dure e ele se adapta muito bem a vários tipos de base. Levei ele, inclusive, para o Brasil, ele performou super bem durante aquele calor do Rio de Janeiro de 40 a 42 graus. Esse aqui é o MAC Studio Fix Matte Fine 12 Hour Shine Control Primer, então ele promete ajudar aí no controle da oleosidade por até 12 horas. Então, ele vem assim, olha, nessa textura assim de cremezinho, ele bem amarelão, né? Mas essa cor aqui, ela se dissolve e fica super tranquila para você aplicar no seu rosto inteiro. Não vejo necessidade de aplicar muita quantidade e eu concentro mais aqui nessa região da zona T, principalmente onde eu tenho mais poros, onde a oleosidade começa a aparecer primeiro. E esse primer, ele é perfeito, gente. Como eu disse, ele se adapta a vários tipos de base. Então, sem dúvida, ele é minha escolha. Inclusive, foi super fácil ir lá pegar só um produto e foi ele da MAC. Agora, falando de base, já complica mais um pouco. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu acho que eu me saí muito bem, porque eu acabei trazendo só duas opções dentre, sei lá, eu acho que eu devo ter umas 30 ou 40 bases na minha coleção. Pois é, cheguei à conclusão de duas bases, que foram essas duas aqui, a base da Haus Labs e essa daqui da Lancôme, I Tinted All Ultra Wear. Por que eu escolhi elas? Essas bases têm acabamentos diferentes e eu escolho elas em situações diferentes. Deixa eu dizer para vocês as cores que eu tenho aqui. Essa base da Haus Labs, eu tenho ela na cor que eu uso quando eu tô um pouco mais bronzeada, que é o momento. Essa cor aqui é a 280 Light Medium Neutral. E a da Lancôme, essa daqui que eu tenho, é a 250W, que eu uso no dia a dia. E é exatamente esse o motivo por eu ter escolhido esse da Lancôme. Se eu tivesse que comprar bases do zero, que eu não tivesse nenhuma, eu ia ter que ter pelo menos duas opções, gente. Uma para o dia a dia, que seria essa da Lancôme. Não que você não consiga usá-la numa ocasião de evento social. Você consegue sim. Mas para o dia a dia, ela também é muito adaptável. Então, você consegue fazer uma camada fininha, fica super natural, não pesa e dura o dia inteiro. Essa base é excelente para essas circunstâncias também. E a da Haus Labs, na minha opinião, ela é uma base que se enquadra mais nessa situação de eventos sociais, se você precisar ir a um show, se você quiser fazer uma maquiagem mais marcante, mais sofisticada, essa é a base. E além disso, ela também é uma base de tratamento, porque ela tem skincare na sua composição, não que a da Lancôme não tenha. Essa, inclusive, é a nova fórmula
que a marca lançou, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, que tem skincare. Mas essa daqui, ela tem arnica, que inclusive ela é excelente para quem tem rosácea, para quem tem manchas avermelhadas na pele, que dá uma acalmada nessa situação. Então, tá aí a explicação por que eu usaria ela. E hoje, então, vai ser ela que eu vou aplicar no meu rosto. E eu também acho que ela é uma base, gente, que dá super para você construir. Então, é importante fazer camadas finas primeiro, não vir com muito produto logo no início, porque senão ela acaba ficando não tão natural. Não que ela vá pesar, mas ela fica mais bonita quando você estica a base assim, tá vendo? Usando o máximo que ela pode cobrir com pouca quantidade e aí depois você vem aplicando mais produto. E agora então eu vou espalhar com uma esponjinha levemente úmida. E entre esponjinha e pincel, eu não sei, gente. Eu acho que eu acabaria comprando as duas coisas, porque cada um tem sua função, né? Eu acho que dá pra gente super se virar com esponjinha somente, inclusive na hora de aplicar corretivo. Mas pincel para aplicar a base também é importante quando você quer dar um acabamento mais polido na pele, mantendo a cobertura. Eu acho que a esponjinha deixa natural demais, né? Até porque eu apliquei muito pouca quantidade. Então, como a esponjinha está levemente úmida, ela acaba deixando assim mais suave ainda esse acabamento, digamos assim. Tá vendo? Olha, eu já espalhei aqui o que eu tinha aplicado no meu rosto, mas eu ainda tenho um pouco mais de produto aqui na minha mão, que agora sim eu vou terminar de aplicar, só cobrindo mais um pouco onde eu acho que precisa de um pouco mais de cobertura, para depois vir espalhando com a esponjinha. Eu acho que dessa forma o resultado fica mais natural e não acumula muito, enfim. A base entrega o seu melhor fazendo dessa forma. E agora, nesse caso, a esponjinha ajuda, porque eu tô aplicando mais produto por cima da primeira camada, então a esponjinha vai ajudar a assentar essa outra quantidade de produto que eu apliquei sem pesar. E agora falando de corretivo também, gente, não consegui ficar em apenas uma opção e eu trouxe esses dois produtos aqui, que é o corretivo de Natasha Denona e o corretivo também de Lancôme da linha Tentadol Ultra Wear. E basicamente os motivos são bem próximos comparados aos motivos das bases. Natasha Denona é quando eu quero aquela cobertura mais glamurosa, até porque o nome do corretivo é High Glam, então traz essa ideia aí de um acabamento mais luxuoso, mais sofisticado. E a hidratação desse produto aqui, gente, sinceramente, eu não vi em nenhum outro corretivo que eu tenho. Ele traz cobertura e deixa aí a pele realmente tão bonita, principalmente se você tem linhas finas, se você tem uma pele madura, que precisa de uma atenção maior na hora de escolher um produto para aplicar aqui. Esse corretivo ele é imbatível. Mas, como eu disse a vocês, existe sim um outro motivo para que eu possa ter trago esse produto aqui da Lancôme, que é para o dia a dia. Ele é um produto que realmente traz aí uma camada bem fininha, um aspecto bem natural, não acumula nas linhas e também pode ser usado para evento social. Só que em termos de preço, você vai acabar gastando menos se usar esse daqui todos os dias, porque ele vem com 13 ml na sua embalagem, que inclusive nem parece ser tudo isso aqui, a embalagem nem é tão grande, né? E o produto da Natasha Denona, ele vem com 7 ml. E como engana, né? Porque essa embalagem aqui parece ser maior que a embalagem da Lancôme, mas não. 7 ml e esse daqui vem com quase o dobro, 13 ml. Então, é por isso. Para o dia a dia, é ótimo porque você vai usar bastante. Não precisa de muito produto também para você aplicar. E você acaba fazendo com que ele renda, né? Porque você vai demorar para ter que recomprar o produto devido à quantidade, e se eu não me engano, o preço dele também é mais barato por embalagem comparado ao produto de Natasha Denona. Vou espalhar com a mesma esponjinha que eu apliquei a base. E outra coisa interessante a respeito desse corretivo da Lancôme também, gente, é que mesmo espalhando com a esponjinha, a cobertura aqui, olha, ela é mantida. Você não compromete a cobertura, óbvio. Desde que você também não deixe a sua esponjinha extremamente umedecida, você tem que tirar todo o excesso de água e aí você consegue, olha, manter a cobertura, tá vendo? Que ela não se dissipa com a aplicação da esponjinha. Agora vamos para a categoria bronzer / contorno líquidos. E eu trouxe exatamente um produto de cada categoria. Começando então por esse contorno líquido da Rare Beauty. Ele é perfeito, ele esfuma super fácil,
Por isso que eu escolhi ele. E fora a quantidade, né, gente? Que vem bastante produto aqui. Tem 14,88 ml. Nossa, bem preciso, né? Eu nunca tinha visto uma embalagem com tanta precisão na quantidade de produto. E a cor que eu tenho é a Solace. E NARS, gente, como não escolher esse bronzer aqui? Eu tenho ele na cor tradicional, a cor original Laguna 02, aqui, olha. E ele vem com 19 gramas. Foi nesse sentido que eu pensei. Quantidade de produto que vai durar muito e que performa muito bem. Já que seria um investimento inicial, que eu não saberia quando eu poderia comprar mais produtos, vamos investir no que dá certo e que vem em grande quantidade. Então, eu vou começar aplicando aqui o contorno de Rare Beauty. Eu gosto de aplicar primeiro aqui no dorso da mão. Ele funciona aplicando direto também no rosto, tá? Ele não é daqueles contornos difíceis de serem esfumados. Mas, gente, eu comecei há pouco tempo a fazer desse jeito e super me adaptei. Acho que fica muito mais natural, mais esfumado. Quase todos os produtos líquidos que eu tenho que aplicar no meu rosto, eu tô fazendo dessa forma. Tá vendo? Olha como fica bem naturalzinho, fácil de esfumar. E essa cor, ela ficou perfeita aqui pro meu tom de pele. E agora, então, um bronzer cremoso da NARS. Esse daqui, eu já acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Se você vier com a mão muito pesada, você vai pegar muito produto. E principalmente se você vier com o pincel em seguida direto no rosto, não vai dar certo, gente. Então, peguei pra esfumar aqui também primeiro no dorso da mão. E depois eu venho aplicando aqui. Mesmo que eu precise pegar mais, que vai ser o caso agora... Mas eu prefiro fazer assim porque olha só a quantidade que veio aqui no pincel. Se eu vier com isso aqui direto no rosto, vai carimbar. Não que não vá dar para esfumar. Ó, aqui na mão já dá para ver que ele depositou bastante quantidade. Mas é melhor você distribuir primeiro aqui na pontinha das cerdas do pincel e depois trazer para o seu rosto, que você gasta menos tempo esfumando, tá vendo? E prontinho, olha, acabei de esfumar e vejam a facilidade para aplicar esse produto e o quanto ele rende. Então, por isso, eu escolhi esses dois, porque eu tenho certeza que se eu tivesse que recomprar alguma coisa, eu não iria me arrepender se eu fosse neles primeiro. Agora, a categoria blush líquido. Aí, gente, na verdade, olha, é blush líquido, blush em pó, blush cremoso. Eu acabei trazendo aqui, eu vou mostrar já logo para vocês e depois eu faço a aplicação de tudo, porque o pó vai vir depois. Então, de blush líquido, o que eu separei aqui, que de fato eu iria primeiro neles, gente, esses dois aqui. Não tenho como contestar, porque são os dois que primeiro vieram à minha cabeça antes mesmo de abrir minha gaveta de blushes. Esse daqui, da Charlotte Tilbury, que ele se chama o Glow Gasm. Ele, gente, essa cor específica, Pink Gasm, é maravilhosa. Que cor linda de blush. E como ela esfuma bem. Eu só não sou fã desse tipo de embalagem, mas falando do produto em si, esse daqui, gente, sem dúvida valeria muito a pena ser um dos primeiros a investir. E esse, gente, tanto a cor quanto o próprio blush, que é esse aqui da Dior, ele é o Forever Blush Soft Filter e essa cor aqui é a Orchid. Gente, eu fiquei apaixonada por essa cor quando eu comprei. Foi a última das cores a chegar aqui na minha coleção e é a que eu mais me apaixonei. Enfim, esses são os blushes líquidos que eu já vou aplicar. E misturando aí líquido com cremoso, com pó, Patrick Tá. Gente, esse daqui é coringa, né? Eu mantenho na caixinha porque é uma caixinha que protege bastante e a própria embalagem, ela é muito espelhada. Então, seria muito fácil acabar manchando aqui com os dedos, né? Na hora de você manusear. Mas o fato dele ter aqui a opção cremosa e em pó já é uma grande vantagem, porque você traz duas opções de acabamento para você aplicar numa embalagem só. Sem dúvida, eu levaria em consideração, além do que a fórmula é fantástica. E em pó, gente, eu separei três. Três, porque eu não consegui ficar só com uma ou duas opções. Que são esses três blushes aqui. Tanto por conta das marcas, quanto por conta dos acabamentos e das cores. Vou começar falando aqui desse blush da Yves Saint Laurent. Também foi a última cor que eu comprei da minha coleção. É a cor número 12. Gente, que cor mais linda essa daqui. Eu vou fazer um swatch aqui na minha mão, só para vocês terem uma noção. Ela é maravilhosa, essa cor. Depois que esfuma, então, que ela vai ficando mais naturalzinha no rosto, fica muito bonita essa cor. Então, eu peguei esse blush aqui por conta do acabamento, da fórmula
e da cor, gente. Ela é belíssima. Já o blush de Rare Beauty foi com certeza por conta do acabamento, porque a gente sabe que dos blushes iluminados que existem no mercado, esse aqui de Rare Beauty, gente, é o que mais brilha, é o que fica mais bonito, mais sofisticado, pelo menos na minha opinião. E essa cor aqui que eu trouxe é a Encourage. Gente, é surreal o brilho desse blush. Vejam só. Eu sei que muitas outras marcas tentam chegar perto, tentam se inspirar, mas na minha opinião, nada se iguala ao acabamento desse blush da marca. De fato, a Rare Beauty arrasou na fórmula desse produto. E o outro, gente, é uma descoberta recente, que inclusive eu gravei shorts aqui quando eu apliquei pela primeira vez, testando esse blush, que é a nova fórmula do blush da MAC, e essa cor em específica, que é a Thanks It's MAC. Gente, que blush lindo! Ele ficou muito bonito no meu rosto, eu amei essa fórmula. Ele ficou tão natural e ele foi sendo construído aos poucos. Eu não precisei ficar com cuidado extremo na hora de aplicar. Aqui também não vai ser tão justa a demonstração da aplicação, porque não é igual quando você aplica no rosto. Mas a fórmula desse blush aqui ficou tão fácil de você aplicar, não precisa ter aquele cuidado extremo quando você vê uma cor um pouco mais pigmentada, não, você vai construindo aos poucos até chegar no tom que você gosta, que você quer. Dito isso, então, explicando aqui o porquê das minhas escolhas, bora aplicar. Vou começar, então, com o blush da Dior e eu faço assim, como eu disse a vocês, aplicando no dorso da minha mão para depois vir aqui esfumando. Eu quero, inclusive, aplicar o outro do outro lado. Eu acho até que eu coloquei muito produto, gente. Mas eu vou fazer assim, eu vou começar aplicando esse primeiro e eu vou misturando assim na minha mão, vendo até onde eu acho que é a quantidade necessária e aplicar de um lado só, porque essa quantidade aqui eu acho que seria o suficiente para aplicar já dos dois lados. Mas eu vou aplicando aqui aos poucos e esfumando e assim vocês vão acompanhando também. Acho que agora tá dando para entender por que que eu me apaixonei tanto por essa cor. Vejam que coisa mais linda, gente. Olha, realmente ficou esse pouquinho aqui, mas eu não vou desperdiçar não, depois eu aplico mais. E do outro lado, então, vou aplicar esse aqui de Charlotte Tilbury. Como eu falei pra vocês, não sou muito fã dessa embalagem, mas fazer o que, né, gente? A cor, ela é muito bonita. Eu vou aplicar aqui também pra fazer desse jeito, olha. Tá aqui essa quantidade, que eu acho que é o suficiente pra aplicar só de um lado. E eu vou usar o mesmo pincel, gente. Aqui a gente não tá testando o produto, eu tô só trazendo para vocês quais são as minhas preferências. Caso acontecesse isso, eu espero que eu nunca me veja nessa situação de perder meus produtos e ter que comprar tudo do zero. Ai, gente, só de pensar nisso já me dá uma taquicardia, mas enfim. Só para vocês saberem que essas seriam as minhas primeiras opções, pelo menos no dia de hoje. E aqui vocês conseguem ver que eles têm acabamentos diferentes, tá vendo? Esse aqui da Dior traz um acabamento mais blur, mais de filtro, como o próprio nome diz. E esse daqui traz já um glow bem maior, o que acaba ressaltando um pouco aqui das minhas marquinhas, texturas. Mas eu não ligo não, gente. Eu gosto desse tipo de acabamento de blush. Agora eu vou até pegar o que sobrou da Dior e vou aplicar aqui por cima. Porque, pra mim, na verdade, eu não preciso ter pele de filtro. Porque, afinal de contas, meus 20 anos já passaram há muito tempo, então eu tenho total noção da realidade. Mas a maquiagem assim, ressaltando só um pouquinho da minha textura, eu não me incomodo, não. E agora, então, eu vou fazer a aplicação dos blushes em pó. Desse lado aqui, eu vou aplicar o da MAC, o Thanks It's MAC. E, na verdade, ele é um blush que tem um acabamento um pouco iluminado. Não chega a ser muito iluminado, não. Ele fica ali no acetinado, sabe? Bem discretinho, nada comparado ao blush em pó de Rare Beauty. Então, por isso eu vou aplicar ele aqui desse lado, por cima do blush em creme da Dior, trazendo aí, olha, essa cor mais intensa que eu tô amando. E desse lado, então, eu vou aplicar o da Rare Beauty, que faz tempo que eu não uso esse blush, inclusive. Então, só pra lembrar essa cor Encourage, tá? E eu lembro que ele tem, assim, uma pigmentação bem intensa, então ele já vem com tudo. O brilho, olha, já chega com o pé na porta. Então a gente tem que ter mais cuidado na hora de fazer essa aplicação aqui. Ou não, né? Se você quiser brilhar mesmo, tá tudo certo, depende mesmo do seu gosto. Mas olha o que eu tô falando pra vocês, como esse blush brilha mesmo. Ele é muito iluminado, né, gente? Olha a diferença
de um lado para o outro. Não que aqui não esteja, mas tá mais discreto, né? Aqui, olha, é brilho mesmo. Você nem precisa de iluminador quando você usa esse blush. Você já tem aí esse acabamento iluminado bem presente e que fica belíssimo, né? Ai, gente, eu tô amando a make de hoje. Então, bora lá continuar passando pelos blushes. Agora eu vou de bronzer em pó. E para surpresa de todos, ou talvez não, eu só tenho um. Não tenho mais de um. Eu trouxe um apenas, gente. Porque ele já é grande o suficiente para durar uma vida eterna. E eu tô falando desse bronzer em pó aqui de Giorgio Armani, que vocês já conhecem, vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por esse produto. Quantas vezes eu já falei dele aqui e não é à toa, gente. A quantidade realmente é incrível. Esse produto vem com 18 gramas e o acabamento, gente, é assim, aquela coisa que realmente eu não consigo nem descrever. Vocês vão ver na aplicação. Quer dizer, quem já me assiste aqui há um bom tempo já sabe que eu falo muito desse produto, já me viu aplicando diversas vezes, então hoje vai ser só mais uma vez. Mas eu não tinha como escolher outro, gente. Ele é perfeito. Dá pra perceber aqui, olha, esse acabamento iluminado que tem aqui no produto e a gente já enxerga na embalagem, ele é a coisa mais perfeita do mundo, gente. Ele é muito lindo. E outro detalhe também é que ele é muito fácil de aplicar. Você pode vir aqui, ó, pegando com um pincel um pouco mais denso, vai dando essas batidinhas e aplicando ao redor do seu rosto. Ele vai depositando o produto bem naturalmente, sem manchar, sem fazer nenhum tipo de carimbo no rosto, sabe? Ele vai depositando aos poucos e esfumando assim, olha, tão naturalmente, que fica a coisa mais linda do mundo. Eu vou até aplicar aqui também, que aí vocês vão ver sem a presença dos blushes, para vocês entenderem aí essa questão do esfumado. Ó, e eu tô pegando bem à vontade aqui, sem ter muita preocupação se eu tô pegando muito produto, porque ele vai esfumando e vai deixando a pele, olha, com esse bronzer aqui bem bonito. Ah, eu não falei a cor pra vocês, né? A cor que eu tenho é a número 100. Agora vamos selar a minha pele e o pó solto que realmente eu daria preferência para comprar numa reposição, gente, seria esse aqui de Yves Saint Laurent. Ele é um pó que traz aqui o blur perfeito para a pele, deixa um acabamento bem polido, bem aveludado e diversas vezes nem precisa vir com setting spray para tirar aquele aspecto de pó. Ele é ótimo para essas ocasiões. Esse daqui é o All Hours Hyper Blur e a cor que eu tenho é a 04, que é aquela corzinha mais rosada. E você pode aplicar ele aqui na região dos olhos sem problema, que não vai pesar. Ele é bem fininho e nesse aspecto ele ajuda bastante. Eu vou pegar ele aqui, olha, na tampinha com essa esponjinha e eu tiro o excesso apertando assim. E eu começo, olha, pelo cantinho do nariz, que aí já vai selando. E depois é que eu trago aqui, olha, para a região da olheira. E dá para perceber aqui o quanto ele é fininho, né? Olha só. E depois vocês vão ver a facilidade com que ele sai na hora de você varrer com um pincel e sai qualquer marcação, fica só mesmo aquele aspecto aveludado bem bonito. Que é o que vocês vão ver agora. Olha, eu vou pegar aqui esse pincel bem fofão e vou varrendo com a mão leve, tá? Ele vai saindo aos poucos o excesso de pó e deixando a pele ainda, olha, com essa iluminação que tá aqui embaixo. Ele não deixa a pele totalmente mate e seca, tá vendo? Só sai mesmo o excesso de pó, deixando o blur na pele. E agora sim, para vocês conferirem o que eu acabei de falar, só tirei o excesso com o pincel e a pele ficou assim, olha, um veludo. Muito lindo esse pó, gente. Inclusive, eu fiquei na dúvida se eu pegaria ele ou da Natasha Denona, esse que foi recém-lançado, mas justamente por ele ser novo, eu ainda tô testando, gente. Eu venho usando em outras circunstâncias, se eu tiver que sair, ficar exposta ao calor, que tá acontecendo aqui na Inglaterra por enquanto, né? Estamos tendo dias quentes. E então eu tô testando. Não é um pó que eu 100% aprovei ainda. A princípio, sim, eu gostei muito do efeito que ele deu. E consigo até dizer que no visual é um pó mais bonito até que o da Yves Saint Laurent. Mas o da Yves Saint Laurent eu já sei que ele dura bastante. Ele mantém a minha pele assim com esse viço ao longo do dia sem ter nenhum problema. O de Natasha Denona eu tenho que continuar testando para ter 100% de certeza. Então por isso eu escolhi Yves Saint Laurent hoje. E aí, não que seja necessário, como eu disse a vocês, esse pó não pede um setting spray para tirar qualquer aspecto de pó, porque ele tá, ó, perfeito na medida aqui na minha pele. Mas se eu tivesse que escolher um setting spray,
para começar aí de novo a minha coleção seria esse, gente, de Charlotte Tilbury. Ele realmente é muito bonito, muito cheiroso, ele deixa a pele com um acabamento mais bonito ainda e ajuda na duração também. Ele é o setting spray mais completo que eu encontro hoje na minha coleção. Então, vou aplicar ele hoje também. E sem contar que o borrifador dele é na medida, ele não é tão forte e nem tão fraco, para que também você não tome aquele susto que às vezes acontece, né? De ter uma válvula que espirra logo o produto na sua cara e acaba molhando em vez de ser só jogando aquela chuvinha que é o que tem que ser. Então, esse é o produto que eu escolheria para recomeçar na minha necessaire. E enquanto o setting spray secava aqui no meu rosto, eu já fiz minha sobrancelha com um produto que eu escolheria, que seria esse aqui da MAC. Ele é um produto que ele serve para preencher e pentear aqui os pelinhos da sua sobrancelha. Ele se chama Eyebrows Big Boost Fiber Gel e ele é um gelzinho mesmo de fibras que ajuda aqui a preencher e a cor que eu tenho é a Sturd. Então eu já apliquei para adiantar e agora nós vamos falar de iluminador. Bom, não que essa pele precise ser mais iluminada, vejam como ela tá tão bonita, gente. Eu tô amando essa pele. Mas, para constar, né, eu teria que comprar um iluminador para repor se eu não tivesse mais nenhum. Daí eu pensei, eu precisaria então de uma paleta, porque só um iluminador para mim não seria o suficiente. E vocês devem estar pensando aqui, já sei, ela foi escolher lá a Backstage da Dior. Não, gente, hoje eu trouxe outra paleta de iluminadores que eu tenho aqui na minha coleção, que é essa daqui da Hourglass. Sim, eu tenho uma paleta de 3 iluminadores, que é essa daqui. E são 3 tons que, na verdade, não diferencia tanto um do outro e que eu consigo usar todos eles. Mas, gente, quantidade, né? Então, eu já sei que eu teria aqui iluminador pro resto da vida para poder usar em diversas circunstâncias. Então, por isso eu escolheria essa paleta. Ela se chama Ambient Lightning Palette e eu posso usar sozinha. Eu vou usar esse tom mais escuro, por exemplo, só para vocês poderem ver desse lado aqui, que não é tão escuro para o meu tom de pele. Ele tem um fundo mais dourado, que também fica bem bonito, e é um dos fundos de cor que eu gosto também. E eu vou usar desse outro lado a cor mais clara, que é essa daqui do meio, para vocês verem que eu também consigo usar. Então, é uma paletinha aqui bem versátil. A Hourglass tem essa característica de entregar iluminadores bem fininhos, com o brilho assim, quase que transparente, sabe? Quase que sem fundo de cor, que eu acho maravilhoso, fantástica essa fórmula para você aplicar e ter um acabamento assim mais sofisticado, mais elegante. E agora vamos para uma categoria que me deu muito trabalho também, gente. Vocês sabem que eu tenho muitas paletas de sombras, muitas que eu sou apaixonada pela fórmula, pela seleção de cores, e foi bem difícil, viu? Foi bem difícil. Por isso eu trouxe 2 opções, por conta das fórmulas e das opções de cores que eu encontro nessas 2 paletas. E eu tô falando dessas 2 aqui, ó, Patrick Ta e Natasha Denona. Essa de Patrick Ta, ela se chama Major Dimension Eyeshadow Palette. Ela é a primeira de todas, foram 3, se eu não me engano, 3 edições que foram lançadas. E essa daqui de Natasha Denona, que é super minimalista, né? Quase não dá pra ler o nome aqui, mas ela se chama Eye Sculpt Texture Tone Palette, que vem com esses tons aqui, tão coringas, que eu achei ela perfeita para você recomeçar. Você tem tons aqui que são neutros, frios, quentes. Tem um preto aqui magnífico que serve para fazer vários tipos de sombra. A textura dessas sombras é de fato magnífica e as sombras cintilantes não são muitas, tá? Mas as que tem aqui também funcionam super bem. Por isso mesmo, eu escolhi como segunda opção essa daqui de Patrick Ta, que tem umas sombras cintilantes, gente, que são assim, olha, de outro mundo. Olhem só, tem essas cores aqui, bem neutras, bem fáceis de serem trabalhadas, e as 2 cremosas, né, que nós temos aqui do lado, que facilita muito bem o trabalho para quem for fazer um esfumado e quiser fazer uma sombra por baixo para fixar mais, você usa a cremosa e depois você vem com a sombra em pó por cima. Como eu usei recentemente essa daqui de Natasha Denona, eu tava bem animada para usá-la aqui. Mas eu usei há pouco tempo, inclusive num shorts, num vídeo curto que eu postei aqui. Então, hoje eu não vou usá-la não. Vou usar a paleta de Patrick Ta, que faz tempo que também não uso,
pra gente poder fazer o look de hoje. Então, basicamente seriam essas, gente. Não consegui chegar numa opção só, porque realmente uma só não seria suficiente pra mim. Vou começar fazendo todo o meu côncavo com esse pincel aqui da MAC, que ele é bem fofão, ótimo para esfumar. Esse daqui é o pincel 240S. E eu vou pegar essa sombra aqui, que ela é um pouco caramelo, e ela é ótima para fazer esse fundo de cor aqui quando você quer fazer sua pálpebra. E além disso, gente, olha só como essas sombras esfumam super fácil. Essa é a similaridade que eu encontro nas paletas de Patrick Ta e Natasha Denona. Por isso eu sabia que seriam essas marcas que eu iria escolher. Não sabia quais eram as paletas, mas as marcas eu não tive dúvida nenhuma. Agora, com esse pincel da Mascavo, que é o 05, eu vou pegar essa sombra marrom aqui mais escura para fazer aqui um puxadinho bem suave, mas escurecendo aqui esse cantinho externo do olho. E eu gosto de fazer esse acabamento aqui na diagonal, porque eu acho que ajuda a dar um alongamento aqui no meu olho, que é tão pequenininho, gente. E eu tenho uma pálpebra gordinha, então eu acho que isso ajuda a disfarçar um pouco essa característica aqui do meu olho. Vejam só. Agora eu vou pegar um pincel assim mais achatadinho, esse é Real Techniques 040, para pegar a mesma cor marrom, e agora eu tenho que ter cuidado para não esfarelar. Então eu vou colocar aqui, olha, bem rente aos cílios inferiores, até porque essa sombra de Patrick Ta é muito fácil de ser trabalhada, tá vendo? É só tirar o excesso, eu falei errado, não é nem esfarelar, é tirar qualquer excesso da pontinha das cerdas do pincel para evitar que caia aqui embaixo. Mas olha, é bem fácil você aplicar e depois você vai esfumando e ela vai sumindo, desaparecendo bem naturalmente. E agora, para vocês poderem conferir o poder das sombras cintilantes da paleta de Patrick Ta, eu vou pegar com um pincel, gente, não vai ser nem com o dedo. E eu escolhi essa cor que eu acho que eu nunca usei, que ela tá aqui, ó, tão intacta, que vai ser ela. Eu acho que ela é uma sombra mais metálica, que eu acho que vai dar um efeito aqui bem bonito nesses olhos. Então, vou começar aqui, ó, do meio pra cima. Olha só como a cor já vai sendo descarregada e você não precisa do dedo para ter esse efeito, que eu acho até bem melhor, viu? Eu não gosto muito de ficar sujando o dedo na paleta de sombras para poder pegar sombras cintilantes, porque depois, não sei, eu acho que contato com o dedo não é muito bacana, né? Para você manter o produto higienizado. E o pincel dá aqui um acabamento mais natural, que o dedo acaba descarregando aquela camada de produto e depois você tem que usar o pincel de qualquer forma para poder tirar qualquer excesso. Mas vejam só que lindo esse efeito dessa sombra. E agora, com um outro pincel menos denso ainda, esse daqui também é Real Techniques, no número 075, eu vou pegar outra sombra cintilante, que é essa daqui, com fundo rosado, para fazer o cantinho interno do olho. Olha só que toque final bem bonito que vai entregar aqui, fazendo um degradê do mais clarinho para o mais escuro, que fica maravilhoso isso aqui, gente. E outro motivo também pelo qual eu não gosto de aplicar sombra cintilante de Patrick Ta com o dedo é porque elas têm, assim, uma textura um pouco amanteigada. E se você vier com um dedo muito pesado, você amassa, você deforma, né, o produto aqui na embalagem. Ai, gente, eu não gosto disso, não. Eu gosto de manter minhas paletas, minhas maquiagens o mais intactas possível. Não necessariamente não usá-las, mas eu gosto de mantê-las arrumadinhas, bonitas, apresentáveis. E com essa mesma sombra cintilante, eu vou só fazer um acabamentozinho aqui em cima, perto da sobrancelha, dos dois lados. E agora sim, prontinho. Acho que já temos os olhos com essa paleta aqui fantástica de Patrick Ta, gente. Sem dúvida, é um investimento que vale a pena. E ainda falando de olhos, outro produto, gente, que eu faço questão de ter disponível para usar, porque faz toda a diferença no olhar de vez em quando você quer aquele olhar mais marcante e dura, olha, dura o dia inteiro, gente. Eu tô falando dessa caneta delineadora da KVD, que ela é simplesmente fantástica. A cor que eu tenho a preta e tenho essa daqui que é a marrom, que eu vou aplicar hoje, tá? Ela se chama Tattoo Liner e é muito fácil fazer a aplicação, gente. Qualquer iniciante consegue usar essa caneta delineadora sem medo de errar. Então, ó, eu faço assim, um traço para fora e depois eu vou trazendo aqui para dentro. Hoje eu vou fazer só assim até a metade,
porque eu não tô querendo marcar muito não. Essa é a facilidade também. É uma caneta que você pode fazer só esse cantinho aqui, não que as outras você não consiga, mas eu digo a questão da facilidade para pigmentar, olha. Eu tô falando com vocês, não é uma coisa que eu costumo fazer, aplicando delineador falando, e olha a facilidade que eu tive em aplicar essa caneta. Olha, fiz um delineado aqui, dá pra ficar melhor, mas gente, eu tava falando com vocês aqui na câmera e eu consegui entregar isso aqui. Vejam a facilidade, realmente é uma caneta que eu quero sempre ter aqui comigo. Gente, é o seguinte, eu tive que dar uma acelerada aqui porque a bateria da minha câmera simplesmente não durou o suficiente para eu gravar tudo. Então eu tive que dar lá uma recarga rápida, então enquanto isso, eu já fui aplicando a máscara de cílios e fiz o contorno dos lábios. Mas calma, eu vou ainda aplicar o batom aqui com vocês e eu vou mostrar que produtos eu escolhi para esse tema de hoje. Então, de máscara de cílios, gente, seriam essas 3 opções. Não consegui ficar com uma apenas, gente. Eu acho até que vocês já conseguem perceber aqui, olha, a diferença de um olho para o outro, que eu apliquei 2 máscaras diferentes. Desse lado aqui, eu acabei aplicando a Max Tack na cor marrom. Então, eu gosto tanto do efeito da máscara quanto da cor. Então, eu gosto de ter uma cor marrom à disposição para ter um efeito assim um pouco mais natural, com os cílios não tão pintados, né, não tão escuros. E desse lado, então, eu apliquei a Lash Clash da Yves Saint Laurent, super clássica também. Amo essa máscara, gente. Ela dura o dia inteiro, é fácil de tirar e ela não mancha, não carimba aqui essa parte dos olhos quando você tá rindo, comendo. Então, é uma máscara que você consegue confiar bastante. A Max Tack, de vez em quando, ela dá uma carimbada aqui. Então, se eu estiver suando, se eu estiver rindo e esse contato da máscara aqui muito presente na parte das olheiras, e dependendo do quão hidratada esteja a minha pele nesse momento, vai carimbar. Mas a Yves Saint Laurent, gente, eu confio nela 100%. E a terceira opção seria uma máscara à prova d'água. E eu lembro que eu gosto bastante do efeito dessa daqui, que faz tempo que eu não uso, mas ela é muito boa. Ela é a Better Than Sex da Too Faced, na versão à prova d'água, que ela vem assim verdinha, inclusive com esse efeito de gotículas de água aqui na embalagem, que é bem bonito também. Então, seriam 3 opções, gente. Eu preciso de uma máscara marrom, eu preciso também de uma máscara preta que entregue aí um resultado tão bonito quanto esse daqui da Yves Saint Laurent, e preciso também de uma máscara à prova d'água que também fique bonita. Então, essas seriam as 3 opções e esse foi o resultado aqui da aplicação. E nos lábios, eu comecei com lápis labial. Também não fiquei só com uma opção, gente, não deu. Eu acabei pegando 3 opções de lápis por conta desses mesmos motivos, tá? Cores, textura, duração. E as 3 opções são essas aqui, olha. Natasha Denona, Fenty Beauty e MAC. MAC, principalmente por conta da cor Ruby Woo. Eu gosto muito da cor desse lápis aqui para contornar para qualquer batom vermelho. Essa cor para mim é imbatível, fica muito bonita. E eu gosto também da fórmula dos lápis da MAC. Mas eu confesso, gente, que no quesito duração, Fenty Beauty barra qualquer um desses outros lápis. Eu gosto muito do fator duração desse produto. A Fenty Beauty arrasa nesse quesito e é por isso que eu sempre tenho esse lápis aqui à disposição para quando eu quiser usar. Então, essa cor aqui específica é a Satin Punch, número 03. Vou fazer um swatch aqui pra vocês, né? Por que não? Então, ó, essa daqui é a cor 03 da Fenty Beauty. É uma cor linda, gosto muito de usar, um neutrinho bem bonito. E esse daqui, então, é o Ruby Woo da MAC. Vocês conseguem ver que eu tenho que ter um pouco mais de atrito para descarregar esse lápis aqui na pele. Então, ele não é tão hidratante quanto o da Fenty Beauty. O da Fenty Beauty desliza, assim, super fácil. E o de Natasha Denona também desliza super fácil. É o que eu tô usando nesse momento, inclusive. Essa cor aqui, ela se chama P7 René. E ela é linda, gente. Essa cor é um rosado aqui, que ele puxa um pouco mais... Ele é neutro também. Que vai combinar com o batom que eu vou usar hoje, vocês vão ver já já. E realmente entrega uma cor bem bonita. Eu gosto de usar esse lápis quando eu quero fazer com que o contorno também apareça, não fique só mesclado ali com o batom, vocês vão ver o resultado no final. Enfim,
é um lápis que eu confio muito também. Seriam essas 3 opções. E de batom, gente? Bom, não dá pra ficar só com batom em bala ou gloss. Eu tenho que ter, gente, opções, né? Não dá pra ficar com uma só. E aí, eu trouxe também 4, tá? Vocês me perdoam? 4. E, na verdade, a 4ª variação é de cores, tá? Que eu quero mostrar pra vocês. Então, ó, foi isso aqui, gente, que eu consegui concluir pra refazer uma necessaire. Não dá pra ter menos do que isso aqui. Vamos lá, deixa eu comentar aqui aos poucos. Começando, então, com esses batons aqui da MAC, que é da linha Maximal. Eu fiquei super fã dessa reformulação dos batons. O batom mate não ficou aquele mate esturricado, ficou bem hidratante. Eu tenho essa cor aqui, a taupe, que é um marronzinho neutro, assim, super coringa. Por isso que eu ficaria com essa cor para usar em diversas situações que a gente precisa de um marrom básico. Essa cor aqui, ela é linda, gente. Esse tom aqui de uva fica muito bonito na pele também. Quando você tem um contraste, né, dos olhos com a boca, é uma cor perfeita. Amorous, número 801. Eu deixo assim na embalagem porque fica fácil identificar a cor. Vocês querem o swatch? Vocês querem, né? Então, bora lá. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, gente, só dos batons MAC que eu tenho, inclusive esses últimos que eu comprei, onde eu faço swatch na mão, aplico na boca, vocês vão ver tudo nesse vídeo. Eu vou deixar linkado aqui também, caso vocês queiram ir lá conferir depois. Olha essa cor Amore, gente. Olha que cor linda. Essa daqui não é de acabamento mate, não, tá? Se eu não me engano, ela é silk. Ela é Sleek Satin. Então, é da linha Sleek Satin, que é um tom acetinado, que fica bem bonito, gente. Eu sou apaixonada por essa cor, muito bonita. É um tonzinho frio aqui, olha, que fica perfeito. Com um lápis da MAC Plum, é o combo perfeito. Vou mostrar agora pra vocês a cor Taupe, que lembra um pouco o Velvet Steady, tá? Só é um pouco mais quentinho, olha. Quentinho não, ele tem um fundo mais rosado, olha. Essa é a cor Taupe, lindíssima, né? Sou apaixonada por essa cor também, então por isso que ela é coringa, teria que estar aqui comigo a todo momento. Independente se eu tenho mais opções ou não, ele tem que estar aqui. E um outro batom, que também é da MAC, é esse aqui, que ele inclusive foi reformulado, né? Que eu vi aí a linha Powder Kiss. Mas esse aqui, na versão líquida, gente, pra mim é perfeito. Por quê? Quando eu quiser aquela boca vermelha de respeito, é esse batom que eu uso, gente. Ele tem um acabamento mais aveludado, lindíssimo. Olha só, ele parece um mousse quando você passa assim na pele. E depois que ele esfuma, ele fica bem uniforme, ele não mancha. E é um vermelho de respeito, como eu falei pra vocês, gente. É lindíssima essa fórmula e é um batom que eu quero sempre ter aqui à minha disposição. E falando de gloss, óbvio, a gente tem que ter uma opção de gloss. E os glosses de Yves Saint Laurent, pra mim, são imbatíveis. São essas opções que eu penso primeiro quando eu quero... Ah, vou aplicar um gloss que vai ficar bonito, vai durar e deixa confortável nos lábios. É esse aqui. Essa cor aqui específica que eu trouxe é a 44, que é uma das minhas favoritas também. E ele fica ali, olha, translúcido na boca, mas entrega uma corzinha também. Ó, é essa cor aqui que vocês estão vendo, bem bonita. E, como eu disse, deixa um conforto bem agradável nos lábios. E o que a gente vai usar hoje para compor o look é esse batom aqui em bala de Charlotte Tilbury. A embalagem engana, né? Parece que é um vermelho, mas não, gente. Essa cor aqui, ela se chama Dance Floor Princess e é um nude lindíssimo. Eu posso dizer a vocês que é o nude favorito que eu tenho na minha coleção, viu? Pelo menos assim, nesse formato em bala. E agora, bora lá aplicar para vocês verem como fica. Olha o contraste com o lápis labial que eu apliquei. Vocês vão ver agora o look final. Gente, eu sou apaixonada por essa cor. Vejam só que linda. Olha, que linda essa cor. Simplesmente apaixonei. O melhor de tudo, gente, esse batom foi de graça, viu? Eu ganhei de brinde aí numa das compras no site da Charlotte. E eu fiquei simplesmente encantada. E é um batom que eu vou sempre recomprar. Me contem aqui se eu tenho razão ou não. Olha só, gente, o acabamento que fica nos lábios fica muito bonito, muito sofisticado. Enfim, apaixonei nessa cor. E agora, para encerrar o vídeo, nós temos um último produto aqui que eu fiquei pensando, será que eu precisaria dele?
Daí eu lembrei do efeito que ele traz para a pele e pensei, sim, a gente precisa, gente. E eu tô falando desse pó finalizador aqui da linha Dior Forever. Essa cor aqui é a 00 Luminescent, que é aquela cor branquinha mesmo. E eu vou mostrar para vocês agora a diferença com e sem esse pó. Eu vou aplicar só de um lado, vou pegar esse mesmo pincel que eu espalhei o pó solto e vou pegar aqui na embalagem essa quantidade aqui, olha. E vou aplicando, só dando uma polida na pele, vou deixar só de um lado para a gente poder conferir de perto a diferença com e sem esse pó. Prontinho, a pele já bem polida agora. E vejam só a diferença, gente. Esse lado aqui com esse pó da Dior, como trouxe esse efeito de filtro, porque ele tá ali junto com esse outro pó que eu apliquei de Yves Saint Laurent, que vocês viram aí, que entrega esse efeito blur. E finalizando a pele com esse pó aqui da Dior, gente, você consegue o melhor resultado para ter esse efeito aí de filtro. Esse lado aqui também tá bonito, mas a gente percebe a diferença quando a gente aplica esse pó aqui, que fica mais bonito ainda. Enfim, daí eu decidi, gente, eu vou levar também para esse vídeo esse pó, porque não dá para ficar sem ele. Ele é um toque final que faz toda a diferença no look. E assim, então, vamos encerrar o vídeo de hoje com essa make lindíssima, que eu amei. Sendo bem honesta, gente, eu nem esperava que ia sair uma maquiagem assim tão bonita, mas tá explicado, né? Porque eu acabei escolhendo os produtos que eu iria logo de cara pegar e comprar se tudo desaparecesse da minha frente. Espero que isso nunca aconteça. Mas é isso, não necessariamente seriam produtos favoritos. Existe ali uma diferença muito tênue entre favoritos e o que eu recompraria de primeira, porque depende de outros fatores, mas eu amei. Me contem aqui o que vocês acharam. Se entre esses produtos que eu mostrei aqui para vocês também algum deles seria a sua preferência para comprar de primeira. Bom, gente, vocês sabem, nem todas as categorias eu escolhi um produto só. Mas é por isso, né, gente? É porque eu já tive contato com tantos produtos diferentes, tantas marcas e texturas diferentes, que fica difícil escolher uma só. Enfim, espero que vocês tenham gostado, aproveitem, deixem o like se vocês esqueceram, se inscreva se você ainda não está inscrito e ativa o sininho para você não perder as próximas notificações. E nos vemos no próximo vídeo, então. Um beijo e até lá. Tchau!